Gente, o nosso programa Etc e Tal dessa semana foi muito bacana, né? Nós já divulgamos para você a primeira Assembleia LGBT que aconteceu em Irati. Já conversamos com a Helenita a respeito do Enem, que é tão importante, né? Você já aprendeu a fazer aquele bolo de carne gostoso. Mas assim, para encerrar esse programa, a gente tem um tema muito bacana. Alguém que está assistindo a gente agora, lembra do Mazzaropi? Ah, eu lembro. Ai, que saudade. De vez em quando eu assisto alguns filmes ainda. Pois é, para finalizar o nosso programa de hoje, nós temos a presença do André Luiz Mazzaropi. Quem é? Filho do Mazzaropi, que vai participar do nosso programa para contar um pouquinho dessa história. Ser filho do Mazzaropi, eu acho que deve ser assim uma honra, divertido, memorial, não sei mais o que usar de tantas palavras assim. André Luiz, seja bem-vindo. Bom dia para todos vocês, muito bom dia. Em primeiro lugar, um abraço bem apertado para as mulheres, né? Só para as mulheres, hein? Não, para os homens também, só que para os homens mais forgado um pouco, né? Como é que foi, André Luiz, como é que a gente pode contar a história sua relacionada a essa história linda que a gente conhece do seu pai? Bom, a minha história ela está muito alicerçada por esse legado maravilhoso que meu pai deixou, nosso querido Mazzaropi, o meu pai Amácio, né? E o nosso querido Mazzaropi. Na vida, tudo que você fizer com amor, com paixão, você faz bem feito. Porque um menino pobre, quase miserável, e que tinha um sonho que quase todos nós, você que está nos assistindo, todos nós temos um pouco. Aliás, de artista e de louco, todo mundo tem um pouco, né? E aquele sonho dele de se tornar um artista fez dele tirar da dificuldade de ser um menino muito pobre, a garra, a coragem, a vontade de se tornar alguém. E aquele menino, o Amácio, que começou a carreira dele como assistente de faquir na Porteira do Brás, em São Paulo, isso eu estou falando dos anos 20, final dos anos 20, e onde as coisas sempre eram muito mais difíceis. Ele sabia que ele queria ser artista, mas não sabia ainda o que ele queria ser. Mas a primeira vez que ele entrou num teatro, e quando eu falo da importância do teatro para a cultura de base das pessoas, Sim. Quando ele entrou pela primeira vez num teatro, aos 17 anos, ele se deparou com um jeca, um caipira, no palco do Teatro Oberdan, em São Paulo, que era um dos principais teatros de São Paulo, dos anos 20, 30. E ali ele encontrou, naquele jeca, naquele personagem que estava ali no palco, a sua identidade. No primeiro momento, quando ele entra no teatro, ali ele já identifica que aquele personagem era o que ele gostaria de fazer, que era o Jeca Tatu. Nem se falava em Jeca Tatu ainda, porque isso vem do Lobato lá na frente. E ele Sebastião Arruda e Genésio Arruda. Eram dois caipiras dos anos 20, naquele tempo eram duplas. Em vez de cantar, as duplas conversavam entre si, que era muito engraçado. E esta identidade se formou ali, naquele momento. Ele se tornou amigo do Sebastião, do Genésio. Foi o Genésio que ensina ele a fazer o jeca. O Genésio empresta para ele o primeiro chapéu de palha. E aí ele sobe vestido de jeca pela primeira vez já aos 17 para 18 anos. Aos 18 anos, vestido de jeca para cantar cançoneta napolitana no bairro do Brás, que era um grande desafio, e já iniciou a interpretação do jeca dele. Bom, aí contar a trajetória dele artística, está nos livros, está aí nos filmes. A história pessoal dele
é uma história muito diferente, que a gente vai falar mais isso adiante, do que está aí na literatura. A história do Amácio não é esta que está na literatura. Até porque ela não foi contada por nós. Pela família, pelos filhos. E quem contou não teve a ideia, né, de procurar primeiro os filhos. E aí vou falar sobre isso já. Mas o Mazzaropi, ao iniciar a carreira dele ali naquele teatro do Jeca, e ali ele fez isto, ele sentiu na pele já no primeiro momento, quando ele sai do Oberdan, já sucesso, 4 anos de temporada no Teatro Oberdan e no Teatro Colombo de São Paulo, ele já sai sucesso, menino. E quando ele sai para buscar um novo teatro, as portas se fecham porque era um Jeca. Este segundo desafio da vida dele, que talvez tenha sido até o maior desafio da vida dele, transformar o Jeca nesse ícone da cultura brasileira que se tornou, é exatamente o mesmo preconceito que a gente tem até hoje com o caipira, com o Jeca. Mas eu não ligo para o preconceito. Eu sigo adiante do preconceito. Mas ele, com aquela coragem, aquele arrojo, aquela vontade do menino pobre lá de trás, que queria ser alguém na vida, continua aquela luta. Dali ele vai para o Rádio Tupi de São Paulo, 1940, se transforma num grande Mazzaropi do rádio, né? E aí ele fica quase 14 anos na Rádio Tupi de São Paulo, vai para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que nos anos 40 era o topo, onde o point, né, no Rio de Janeiro. Mas o Assis Chateaubriand, o criador da Tupi, o criador da televisão no Brasil, traz para o Brasil, em 1950, a televisão. Isso aqui que vocês estão nos assistindo hoje. Era um outro sistema, completamente diferente, mas não deixa de ser o sistema da televisão. E inaugura a televisão brasileira com quem? Mazzaropi. O primeiro programa de televisão no Brasil foi do Jeca Mazzaropi. Rancho Alegre. Mazzaropi, ali ele conhece a Geni Prado, que se torna a mulher dele de todos os filmes, Hebe Camargo, que foi a grande amiga, a grande companheira, na verdade foi a grande paixão platônica, né, entre aspas, da vida dele, mas sempre foi a grande paixão. Ela sempre falava para mim, ela falou, ele não queria, mentira. Os dois queriam, mas não se... na verdade, talvez se disputassem o sucesso um do outro, e aí acabou, mas foram amigos e apaixonados um pelo outro a vida inteira, né? Algumas pessoas, gente, elas comparam e chamam o Mazzaropi de Chaplin do Brasil, porque era aquele humor parecido com o do Chaplin, né? Vou falar com você, André Luiz, uma opinião pessoal, gente. Isso daqui não está escrito em lugar nenhum. O nosso humor hoje, ele depende de pornografia, ele depende das desgraças políticas que acontecem. O humor de Mazzaropi, de Chaplin, era o da pureza. Você concorda comigo? Com certeza, porque nos anos 20, 30, 40, até os anos 80, a gente fazia espetáculo para a família. Quem frequentava o cinema? Família. Quem frequentava os teatros? Família. O pai pegava as filhas de 12, 14, 16 anos e levava para o teatro, levava para o cinema. Então não podia existir esse conteúdo pornográfico, que aliás foi isso que liquidou o cinema brasileiro, ou que liquidou o cinema brasileiro. E eu tenho autoridade para falar disso porque eu vivi isto. Então, essa tenacidade que ele aprendeu no cotidiano da vida, com a família, com o pai, com a mãe, e lidar com a família no rádio. Sim. Depois, na televisão, os 2 primeiros anos, 50, 51 até 52, ele faz com que a televisão se estabeleça como um veículo de comunicação, porque ele era o grande comunicador da televisão. A televisão não se comunica. Não. Quem se comunica é o apresentador. Então, ele transforma a televisão nesse veículo de comunicação, empresta seus milhões de fãs do rádio, né? Porque ele já era o maior artista quando ele vai para a televisão, já era o maior artista brasileiro,
E exatamente na construção da televisão brasileira, nos primeiros anos, ele conhece na TV Tupi Abílio Pereira de Almeida, que falou, não, esse Jeca tão magnífico, ele tem que estar no cinema. Porque o cinema era o grande veículo de comunicação mundial. Europa, Estados Unidos e no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, em 1981, no dia que meu pai faleceu, existiam no Brasil, 13 de junho de 81, existiam no Brasil 11.648 salas de cinema. Hoje existe menos de 1.300 salas. Então, nós perdemos o parque exibidor, perdemos a base cultural. Mas ele construiu isto. Ele fortaleceu o cinema. Ele emprestou o seu legado ao cinema brasileiro. O fez com o rádio, o fez com o teatro, o fez com o rádio, de grande sucesso, o fez com a televisão e fez com o cinema. E mais um detalhe que pouca gente conhece, lá atrás, antes dele se tornar o grande sucesso da televisão e do cinema, já no rádio, o próprio preconceito que batia na porta do caipira a todo momento, bate até hoje, fez com que ele tomasse uma decisão. Bom, já que eu não posso me apresentar nesse teatro magnífico, maravilhoso que aqui tem, ele foi lá e comprou um teatro de emergência. Tipo um cirquinho, tipo um pavilhãozinho. Então ele alugava o terreno do lado do teatro e põe o teatro dele do lado do outro grandão e lotava a casa. Porque onde ele ia era 100% o povo. Aliás, ele sempre dizia que o segredo do sucesso dele era falar exatamente a linguagem do povo, a sua linguagem. Para fazer um filme, eu vou dizer já da minha convivência já com ele, para os filmes que fiz, que escrevi junto com ele, a gente viajava fazendo shows de circo para tudo quanto é canto do país, norte a sul, de leste a oeste, e quando a gente ficava lá no hotel ou lá no circo, a gente saía conversar com as pessoas. E o que a gente levava para o filme? Aquilo que a gente fazia no teatro, conversava com as pessoas na rua. E dali que ele tirava a comédia dele. Ou seja, ele falava exatamente aquilo que as pessoas queriam ouvir. Como disse você, sem pornografia, sem... Na pureza. Exatamente natural. Sucesso. Ele vai para Veracruz, da Veracruz, ele fica 4 anos na Veracruz, faz com ela 4 filmes, depois mais 4 com a Cinedistre. Nem todos os filmes têm a marca Veracruz, nem todos os filmes têm a marca Cinedistre, mas foram produzidos por esta gente. E ele vendo que todo mundo ganhava dinheiro com o cinema, e ele não, ele vende nossa casa, o carro, o papagaio, velocípede, bicicleta, os fios. Não, os fios não vendeu porque não valia nada. E aí ele monta a sua Panfilmes, Produções Amácio Mazzaropi, que eu tenho a honra de continuar mantendo até o dia de hoje. E produz com ela 24 filmes. E de 1958 a 1981, isso são dados até o falecimento dele, 58 a 81, ele levou às salas de cinema 206 milhões de brasileiros, quando no Brasil existiam 70 milhões. Tem uma coisa curiosa, assim. Primeiro, você falou do rádio, né? Eu nasci em 1970, tá? Não nasci em 50, né? Mas eu lembro que meu pai tinha discos de vinil que eram gravados com as piadas do Mazzaropi. Ele tinha esse veículo também, essa forma de divulgação, né? Não, ele fez, inclusive, não existe mais. Não existe, é uma pena que não exista. É uma coisa que a gente largou lá para trás, no passado, e não preservamos. A culpa é nossa. Ele fez, ao longo da vida dele, 4 discos. Um de piada, que já não existe, eu não tenho, gostaria de ter. Visito colecionadores, tudo, colecionadores, pelo Brasil inteiro, nunca achei. Mas eu sei que tem, porque ele contava o disco de piada. E depois ele fez 2 discos da RCA Candem, que era um com a Lolita Rodrigues, em Acarola.
Onha Carola, que me você quer? Ouvi dizer que você quer ser minha mulher. Quem foi que disse? Eu desconfiei. Isso é mentira, porque eu nunca te gostei. Então, ele fez Minha Carola, né? O Policarpo, reia, reia, meu Policarpo, que eu canto isso nos meus filmes, que é do filme Candinho, que aliás vai virar telenovela, né? Sim. E não convidaram eu, mas vai virar, não importa. O importante é lembrar o Mazzaropi. Fez um LP de 67, que devia ter feito muito mais, devia ter deixado isso, não é muito mais perpetuado, e ele fez esses 3 discos. Mas esse não era um meio, não. Ele fez muito mais no sentido... nós tínhamos um maestro, que é o maestro que acompanhou ele em todos os filmes da Panfilmes, que ele conheceu lá na Veracruz, um argentino, olha só, chamado Héctor Lenha Fieta. E o Héctor era um jovem, eu já o conheci já velho, mas era um jovem argentino que era maestro, que veio para o Brasil e se apaixonou pelo Brasil, pela cultura caipira e fez... Tanto que boa parte das músicas que o Mazzaropi compôs com o Pito dos Santos foram com a ajuda do Héctor Lenha Fieta. E esse Héctor Lenha Fieta fala, não, precisa gravar, tem que deixar o material, não só nos filmes, né? Mas também musicalmente, né? Bom, assim, gente, para quem está nos assistindo, os pais, os jovens, esses dias eu fui até uma locadora em Irati, não vou falar o nome porque não é merchan, mas nas locadoras de Irati a gente consegue essas coleções do Mazzaropi, né? Para você assistir com os seus filhos, para você trazer essa cultura de volta. Eu fiz isso na minha casa e foi bem bacana. Mas agora a gente quer saber com o André Luiz, que é o filho, né? Ou posso ter chamado de Mazzaropi Júnior? Não, porque não é Júnior. Posso ter chamado de Mazzaropi? É de Mazzaropi. Então, tá bom. Então vamos chamar de Mazzaropi. Filho. Mazzaropi Filho, né? O motivo da sua visita em Irati. Então, eu tenho, desde que meu pai se foi, no dia 10 de setembro de 1983, eu parecia um cachorro que caiu da mudança. E bem longe de casa, porque ele foi meu alicerce, ele foi meu amigo, ele foi meu companheiro. Só para relembrar, porque todo mundo pergunta, antes que te pergunte, eu me pergunte, Amácio Mazzaropi não teve filhos naturais, nem adotivos. Nem naturais, nem adotivos. Não entendi. Não, ele não teve filhos naturais, ele não teve filhos, nem naturais, nem filhos adotivos. Mas ao longo da vida dele, ele criou 5 pessoas, das quais ele tratava como filho. E eu sou o caçula dos 5 que ele criou. Primeiro foi o Joãozinho, que é aquele menino do Casinha Pequenina, para ter uma referência. Péricles Moreira, que está aí nos anais da história, mas ele não faz parte dessa história como está na literatura. Mas ele também foi criado pelo Mazzaropi. Pedro Francelino de Souza, que é o filho preto. Ele tinha um filho preto, por isso que ele faz, já quase no final da vida dele, o filme Já que Seu Filho Preto, que eu faço o filho dele também, o filho branco, no filme. O Carlos Garcia, que foi o galã de muitos dos filmes do Mazzaropi. E por último eu. O Nenê. Eu conheci Mazzaropi, eu tinha 11 anos de idade, queria ser artista. E falei para ele, eu quero ser artista. Sabe o que ele falou para mim? Cresça e apareça. Eu tinha 11 anos. Com a separação dos meus pais, eu falei, não, agora você vai levar eu embora junto com você de qualquer jeito. Se você não levar, eu vou. Né? E fui. E foram momentos importantes, porque logo em seguida ele ficou muito doente. E lá em casa, do Mazzaropi, lá cada um tinha uma ocupação. Um cuidava da produtora, outro cuidava da distribuidora. Era um negócio gigantesco. Mazzaropi tinha bancos, que era dele. Aquele Jeca era só lá na... Só o personagem. Só o personagem. E cada um cuidava de alguma coisa. E não tinha ninguém para cuidar dele. E quem cuidou dele, os últimos 10 anos de vida, fui eu. Então, esta é a minha ligação de filho. Às vezes a pessoa... Mas Mazzaropi não teve filhos. Teve. Claro que teve. Coração. Teve. O que é ser filho? O que é ser pai? Pai por ele me ter dado uma oportunidade, ter me levado ao cinema, ter me ensinado tudo isso, ter me encantado com o personagem
dele. E quando ele se foi, tomaram a decisão de perpetuar essa história. Só para você ter uma ideia, depois da morte dele, foram vendidos mais de 200 milhões de cópias de VHS. E agora, em 2012, no centenário deles, foram vendidos mais de 90 milhões de cópias de DVD. É um universo gigantesco. A multiplicidade da televisão, da mídia, da internet, mas ela tem 2,5 bilhões de acessos da internet. Por quê? Porque esse trabalho que eu fiz, não foi só eu que fiz, mas o trabalho que eu fiz, baseado pelo trabalho que fiz nesses 33 anos que ele se foi, fez com que os filmes fossem parar na televisão, os filmes continuassem sendo exibidos, que todas as locadoras tivessem tanto o VHS, depois o DVD. E o mais importante de tudo isso, se você chegar agora, em qualquer escola do Brasil, em qualquer cidade do Brasil, entrar numa sala de aula de crianças de 8 a 25 anos e perguntar quem conhece Mazzaropi, todo mundo levanta a mão. Porque, no caso, você vem até as cidades e faz nas escolas, nos locais, a divulgação? Sim, mas através da internet também, através das televisões culturas que estão exibindo os filmes, e a criançada se identifica com isso. Por que a criança se identifica? Pela pureza do Jeca. Que hoje faz falta. Pela simplicidade do Jeca, que faz falta e que a maioria das autoridades não se percebe. Claro, eu estou aqui. Estou encantado de estar aqui no Paraná. Aliás, o Paraná toda a vida amou o Mazzaropi, e nós, Mazzaropis, amamos o Paraná, porque sempre trocamos com o Paraná essa identidade. Eu acho que não existe estado mais agrícola no Brasil do que o Paraná. E assim, cada pessoa que a gente encontra no dia a dia nasceu lá na roça. Eu, por exemplo, lá do Cadeadinho, né? Então as pessoas já vêm da roça, né? Eu acho tão bacana isso aqui. Porque ontem eu fui fazer um show, fui fazer uma exibição lá em Fernandes Pinheiros. A gente está fazendo uma turnê aqui pelo Paraná, vai até dezembro. E ontem nós fomos lá, e aí o prefeito, a primeira-dama, não, você vai no interior. Eu falei, mas eu já estou no interior. Né? Não, o interior aqui é ir no bairro, né? No bairro rural. Aí falou, é ali, 36 quilômetros. Mas aquele público que eu encontrei lá, é para essa gente que precisa fazer cultura. Porque é eles que vão sair de lá e vão transformar cada vez mais esse Brasil. Ou você acha que essa riqueza de todo esse país, quem fez? Não foi o povo da roça? Vai lá ver. Eu não vou citar nome porque não é justo. Eu não faço isso. Mas eu conheci, por esses dias, uma pessoa de botinha de pé vermelho, né, com uma roupa muito simples. E falei, pô, esse cara é um Jeca, né? Esse é um Jeca meio gordinho, mas é um Jeca, né? E aí ele me levou para conhecer. Não, porque ele levou, eu que fui, não foi ele que levou. Pegou eu e levou. Não, quero mostrar isso para você. Não, eu fui lá ver a fazendinha dele, sabe? Um sítiozinho dele, 700 alqueires, 700 alqueires, aquelas maquininhas, aqueles tratorzinhos vagabundos de 5 milhões de reais cada um, sabe? Então esse é o Jeca. Esse é o Jeca de 2015. Então, ao ir lá e encontrar esse povo simples, quem estava lá? Metade era criança, né? Metade lotado, metade era criança, encantado, se divertindo comigo, né? Com as minhas brincadeiras, com os meus causos que eu conto. O Jeca só fala bobagem, né? Mas é uma bobagem limpa, né? Boa. E isso diverte, entretém, e eles ficam muito felizes. Essa gente é que vai salvar o Brasil. Na verdade é assim, né, gente? Se acabar a cidade, o homem do campo sobrevive. Se acabar o campo, nós estamos tudo ralado aqui, né? Ninguém da cidade vai fazer. Vamos passar então a agenda aqui, gente. Olha, dia 13 de outubro, está o nosso Mazzaropi Filho aqui, estará com uma mostra de cinema, o André Luiz, no Asilo Santa Rita, às 13h30 e às 15 horas.
Estará também no dia 13 de outubro, na Rua da Cidadania. Olha, todo mundo pode assistir, às 19h30. Eu vou estar lá também, viu? O André Luiz. Não tem show. Não tem show na segunda-feira, mas eu vou estar lá. Quem quiser dar um abraço no Jeca, o Jeca vai estar lá, na segunda-feira. E depois continua a programação. Ah, olha aí, tá vendo? Então tá bom. Vamos lá, dia 14 você vai estar na Clínica Renal, né? O filme. O filme, né? A mostra de cinema, né? Centro de Convivência de Idosos do Rio Bonito. Eu vou estar lá. Hotel Monte Líbano. Vou dormir lá. Ele vai dormir lá, tá? Eu acho, né? Sem tumulto, por favor, peguem a senha, né? Comunidade Betânia, Teatro Denise Stoklos, de novo na Rua da Cidadania no dia 17. Certo, show lá, isso. E ainda tem uma exposição fotográfica aqui na Casa da Cultura, tá? Que você pode também visitar nos dias 13, 14, 15, 16 e também no sábado, dia 17, das 9h30 até as 11h30 da manhã, no sábado, que é o horário que a Casa da Cultura vai abrir. Queria muito te agradecer o tempo que você tirou para mim e deixo à vontade agora para você concluir a nossa entrevista. Ah, você deixa eu à vontade? Peraí, deixa eu tirar. Ah, não, peraí. Olha, gente, é o seguinte, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, de estar aqui no Paraná, de estar aqui em Irati, Fernandes Pinheiros, Teixeira Soares, fizemos Guarapuava semana retrasada, São Mateus do Sul a gente vai estar aí no final do mês e vamos fazer o restante das cidades que ainda não tem a confirmação, então a gente vai divulgando a agenda de acordo com o que vai fazendo. Mas estou aqui em Irati essa semana, porque estou fazendo Fernandes Pinheiros, vamos fazer a semana que vem, conforme a agenda aqui de Irati, e dizer que esta trajetória que eu conto aqui, eu vou completar aqui 1.622 espetáculos. 32 anos de trajetória, de história, contando, fazendo isso que nós estamos fazendo aqui, falando do meu pai, contando história, exibindo o filme, contando com o apoio das prefeituras municipais. Aqui com o apoio da Prefeitura de Irati. Quero aproveitar essa oportunidade de te fazer um convite a todo o pessoal que está nos assistindo. Nós vamos, a Panfilmes Produtora, Panfilmes Produções, vai produzir aqui no Paraná, nesse Centro-Oeste, né? Sim. Aqui no Centro-Oeste, Centro-Sul do Paraná, nós vamos produzir aqui um filme, agora em 2016. Então, a partir de terça-feira da semana que vem, aqui em Irati, nós vamos estar cadastrando pessoas que querem ser ator e atriz. Por quê? Como meu pai sempre fazia, ele dava oportunidade para novos talentos, pessoas que começaram, e com ele começou quem? Com ele começou Tarcísio Meira, Luiz Gustavo, Everton de Castro, e aí vai, Dercy Gonçalves, Lolita, esse povo tudo começou com ele. E você que quer ser ator, atriz, do dia 17, é isso? Que começa aqui? Do dia 13. Do dia 13, 14, 15, 17. Do dia 13 e 17, aqui na Casa da Cultura, aqui de Irati, nós vamos estar fazendo a inscrição. Se você quer ser ator, atriz, quer começar, venha participar da seleção. De repente você não sabe se você que vai ser escolhido. Porque aonde está o talento? No povo. No povo. Então é no povo que a gente vai buscar. No dia aí dos shows da praça, a gente vai estar vendendo DVD original do Mazzaropi, que já não tem mais, né? Já não se produz mais, a gente ainda tem porque são estoques que a Panfilmes guardou. A partir do ano que vem, os filmes passam a ser de direito público. E é uma luta de muitos anos que eu venho fazendo e conseguir isso através do Ministério da Cultura e a gente vai passar os filmes para a União. E então quem quiser, lá de noite, na exibição ou no dia do show, e convoco você que gosta do Jeca, gosta do Mazzaropi, vou convocar você para no dia 17, é isso? Sexta-feira? Não, sábado, dia 17. Tem um Jeca na cidade, o meu show lá na Rua da Cidadania. Sim. Para nós fazer nheque-nheque. Você já fez nheque-nheque hoje? Não, então não faça. Fica uma semana esperando para nós fazer nheque-nheque. Você já fez nheque-nheque hoje? Tigrão. Não, pera, Karma. Karma. Nheque-nheque é a sanfona da véia. Nheque, 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 que a véia de amargar.
Nheque, 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 ela não para de tocar. Nheque, 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 a véia é um fracasso. Nheque, 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 ela não sai desse pedaço. Pessoal, espero vocês aqui em Irati, dia 17, lá na praça, lá na Rua da Cidadania, para o show do Jeco, para nós fazer nheque, nheque. Muito obrigado por essa oportunidade. E quando quiser falar bastante, que aqui tem um Jeco que fala para burro, né? Obrigado. Gente, obrigada pela audiência. Até a semana que vem. Nós estaremos voltando com o programa Etc. e tal. Uma boa semana para você e até lá.